Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, povo abençoado. Estamos aqui mais uma noite, mais uma sexta-feira para aprendermos juntos sobre as parábolas de Jesus. Amém? Mais uma sexta-feira onde nós vamos estudar aqui mais uma parábola. Como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando aí esse tema das parábolas do Senhor Jesus porque nós consideramos muito importante os ensinamentos contidos nas parábolas. E é importante para nós aprendermos, até para que quando nós venhamos a ler a Bíblia, né, e nos depararmos ali com a parábola, ela não venha nos deixar confusos, né? Pelo menos você vai ter aí um entendimento, uma noção melhor daquilo que o Senhor quer dizer por meio delas. Amém, gente? Na verdade, não é nem o que o Senhor quer dizer, mas o que Ele diz por meio das parábolas. Amém? Vamos lá. A parábola de hoje está lá em Lucas 6, 22. Lucas 6, 22. Amém? Lucas 6, 22. A parábola diz o seguinte. Ela fala assim: bem-aventurado... Não, desculpa, mudou isso aqui. Não é isso não, gente. Não é 6 não, desculpa, é 7, viu? Eu que estou errado aqui. A parábola é 7. Eu olhei, marquei uma outra coisa aqui, estou olhando errado. Capítulo 7 de Lucas, a partir do verso... Nós vamos ler primeiro o verso 41. Estou com o ventilador ligado, mudou a folha, eu me distraí. Vamos lá, diz assim, ó, verso 41 de Lucas 7. Amém? Boa noite aí para quem entrou, Daiane, Denise, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastora Andresa também já entrou aí. Diz assim o texto. Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Como eu tenho falado aqui já há mais tempo, nós precisamos, para entender a parábola, nós precisamos contextualizar essa parábola. Ou seja, colocar essa parábola no texto, né, que ela foi inserida. Não ler somente a parábola sozinha, isolada, mas ler todo o texto. E essa parábola em especial, ela é bem autoexplicativa. Tem alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês, mas ela é bem autoexplicativa. E o assunto, né, que conduz a essa parábola, ele começa no verso 36. E eu quero ler com vocês. Diz assim, verso 36 do mesmo capítulo, capítulo 7. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. E então Jesus fala a parábola. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, outro lhe devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa,
Você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Vamos só até aqui. Amém, gente? Então esse é o texto, é o contexto da história da parábola. E é muito importante nós sempre lembrarmos disso, gente. Toda vez eu falo a mesma coisa, porque é importante. Toda vez que você for ler uma parábola, você precisa analisar o contexto onde essa parábola está inserida. Olha só, essa parábola ela fala o seguinte, ela fala que Simão, quando nós vamos olhando aqui alguns comentários bíblicos, alguns estudiosos dizem o seguinte, que é quase que certo que Jesus, durante um período ali antes desse acontecido, ele estava anunciando a palavra, anunciando a mensagem dele, pregando as escrituras, pregando sobre a nova aliança. E exatamente pela situação dele estar ministrando essa palavra, é que possivelmente o fariseu Simão ficou interessado em ouvi-lo mais, por isso o convidou para casa, e possivelmente também foi aonde essa mulher pecadora, ouviu a palavra de Jesus e trouxe arrependimento para o seu coração e transformou a vida dela. Então, quando Simão chama Jesus para jantar na sua casa, para estar na sua casa, a ideia, segundo as tradições judaicas, a ideia é que eles estariam ali para ter uma conversa sobre esse novo ensinamento, essa nova teologia, aquilo que Jesus estava querendo apresentar, estava apresentando, e que eles talvez tivessem ali interesse mútuo e tal. Então, estavam ali para ter essa conversa. E é preciso lembrar também que a mesa onde eles se assentavam ali para poder fazer a ceia não é a mesa como nós a conhecemos hoje. Eles ficavam deitados com a parte da cabeça voltada mais para a parte da mesa e os pés para trás. Então, por isso a facilidade dessa mulher de chegar até os pés de Jesus. Amém? Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, precisa entender. Então, olha só, Jesus ele ministra a palavra. Se você olhar os textos anteriores, você vai ver que ali João Batista envia os discípulos dele para perguntar se ele era o Cristo, vai ter ali a repreensão, de Jesus, porque as pessoas estavam falando que ele ficava junto com os pecadores, que ele glutão, beberrão. Então Jesus estava ensinando a palavra dele, estava ensinando, mostrando ali, falando ali sobre a nova aliança, sobre a graça do Senhor. E aí, possivelmente, nesse contexto, Simão chama ele para a sua casa. E ali, claro, tinha Simão, tinha Jesus, tinha outros convidados, e entra essa mulher. E essa mulher, se você reparar, ela já entra quebrantada. Ela não entrou para ouvir Jesus. Ela entrou porque ela já tinha ouvido Jesus. Ela não entrou para saber o que ele ia falar. Ela entrou para mostrar para Jesus que aquilo que ela tinha ouvido da boca dele transformou a vida dela e ela estava se derramando em lágrimas aos pés de Jesus. Amém, gente? Se você está me ouvindo direitinho, está entendendo o que eu estou falando, dá um joinha aí, fala amém para eu poder saber que está tudo certo. Então, nós precisamos entender, nesse contexto todo, exatamente isso. Essa mulher, ela já tinha ouvido Jesus falar e ela vai até Jesus não para pedir perdão, não para ouvir Jesus novamente, mas ela vai até Jesus para mostrar o seu arrependimento e principalmente o seu amor, porque ela foi perdoada por ele. E isso é maravilhoso para nós, Quando nós entendemos isso, que Jesus é aquele que perdoa, independente do pecado que nós temos, Jesus nos perdoa, isso é maravilhoso para nós. Agora vamos voltar aqui para o texto. O texto na parábola está falando de dois
dois devedores, duas pessoas que deviam dinheiro para um credor. Ou seja, tinha um credor e tinha duas pessoas. Na parábola, né, quando você lê, possivelmente você entende isso. A parábola diz o seguinte: um devedor que devia mais. Quem que era, gente? A mulher. E um outro devedor que devia menos. Era Simão, o fariseu. E quem era o credor? O credor nesse contexto é Jesus. E aí Jesus conta essa parábola para mostrar para Simão que aquilo que ele pensava de si mesmo não era uma realidade. Porque quando eu falo que tinha ali uma devedora que devia muito e um devedor que devia pouco, essa visão de um devedor que devia pouco era a visão de Simão. Era a visão que Simão tinha de si mesmo. Era a visão que Simão tinha de si mesmo devido à sua religiosidade. Porque ele era religioso, porque ele cumpria ali, né, os rituais, as cerimônias, ele se considerava melhor do que ela. E aí, o que acontece? Essa parábola é contada por Jesus para mostrar para Simão que Simão é tão pecador quanto ela. Olha que interessante. Quando a gente olha aqui, quando ele fala, olha, um devia 500 denários, o outro devia 50. E aí você olha na perspectiva de Simão, Simão talvez pudesse até pensar que ele tinha alguns pecados. Mas com toda certeza ele pensava que a mulher tinha 10 vezes mais pecado do que ele. E aí, o que ele faz? Ele se considera pouco pecador. Aí eu falo para você o seguinte: o fato dele ser religioso e se considerar pouco pecador é uma verdade? Não, não é. Por quê? Porque independente da quantidade que devia, tanto o homem, né, tanto o que devia 50 denários, quanto os 500, que aqui é representado por Simão e pela mulher, tanto um quanto o outro, a palavra fala que nenhum dos dois tinha o quê, gente? Condição de pagar a dívida. Então aqui Jesus não está colocando uma situação onde quem deve menos, né, é melhor, ou quem deve mais é pior. Jesus não está fazendo essa comparação, não. A comparação que Jesus faz aqui é de quem ama mais e não de quem é melhor pecador ou pior pecador. E isso é algo que a gente precisa entender. Então, quando nós olhamos o texto, o que o texto está dizendo? Olha, existe uma pessoa que devia 50 denários, que no texto é Simão, e existe uma pessoa que deve 500 denários, que no texto é a mulher. Só que nenhum dos dois tem como pagar. Nenhum dos dois. Então não importa se eu devo muito, se eu devo pouco, o que importa é que eu não tenho condição de pagar. Vamos pensar o seguinte, para que você entenda. Digamos que, vamos colocar de uma forma mais grotesca aqui para que você entenda, tá? Digamos que duas pessoas devem um agiota, hoje, um agiota. Daqueles, né, tipo bandido mesmo. Duas pessoas devem um agiota. Um deve, né, sei lá, 500 mil reais, o outro deve 50 mil reais. E esse agiota, ele é conhecido como aquele cara que se você não paga, você morre. E aí, o agiota chama esses dois, tanto que deve 500 quanto que deve 50 para perto dele, e pergunta, e aí, vão me pagar sim ou não? O texto está falando que nenhum dos dois tinha condição de pagar. O que ia acontecer com os dois na mão desse agiota? Os dois iriam morrer. Então não faz diferença nesse contexto quanto você deve, nesse contexto de ser melhor ou pior do outro. Né? Nós temos esse hábito de achar que nós pecamos menos, o outro peca mais, por isso eu tenho, né, mais direito à bênção, o outro tem menos direito à bênção. E isso é um pensamento equivocado, gente. Por quê? Porque nós temos direito à bênção por meio da fé e não por meio das nossas obras. Nós temos, né, a graça do Senhor derramada sobre nossa vida, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Jesus fez. E isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Então, essa história que eu falei para você aqui do agiota, né, que mataria um outro, é exatamente o que acontece no texto quando Jesus ensina sobre
nos arrependermos de nosso pecado, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. O que acontece é que o Simão, mesmo tendo chamado Jesus para dentro de sua casa, Simão não cumpre ali, né, a cortesia que a tradição judaica, naquele momento, oferecia para um visitante. Simão chama Jesus, mas a ideia que o texto passa é que Simão não estava muito confiado no Jesus. Tanto é que ele não lava os pés, né? Não dá o beijo no rosto e não unge a cabeça, que era algo, que era uma cortesia comum para esse tipo de situação. Simão não faz isso. E por isso Jesus, né, fala depois, olha, a mulher, eu entrei na sua casa, não lavou meus pés, mas a mulher está lavando com as lágrimas, está secando com o cabelo. E aí ele segue dizendo o restante. Então o texto está dizendo, a parábola de Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não é que um tem mais valor do que o outro porque um peca menos do que o outro. Não, não é isso. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui é o seguinte: é que a mulher entendeu que ela era muito pecadora. Por isso ela amou mais do que Simão, que achava que não era tão pecador assim. É isso que o texto está dizendo. É isso que a parábola está ensinando. É isso que Jesus está ensinando para Simão. Porque nesse contexto aqui, a ideia é que Simão entende tudo que Jesus está falando. Né? Quando ele segue aqui na explicação da parábola, Simão entende tudo que Jesus está falando. Então a ideia aqui não é o que é que falta para Simão amar mais. O que é que falta para Simão amar mais? É pecado? O Simão tinha que ser tão pecador quanto essa mulher para que ele pudesse amar mais? Não. O que falta para Simão não é pecado. O que falta para Simão é reconhecimento do seu pecado. A diferença entre o Simão e a mulher é que a mulher reconhece que era uma pecadora e Simão não. Por isso a mulher ama muito mais do que Simão. Por isso que a mulher demonstra esse amor de forma muito maior do que Simão. Porque ela entende que ela era uma pecadora e precisava do perdão do Senhor. Precisava da graça do Senhor. Enquanto que Simão não conseguia entender isso. Na cabeça de Simão, ele era um cara, né, dentro da média ali, dos religiosos. Ele era um cara, beleza, bacana, estava tranquilo, não precisava se preocupar com nada. E isso faz toda a diferença. Quando nós trazemos essa parábola, por exemplo, para a nossa vida, gente, é muito importante. Tem uma parte aqui que fala o seguinte, olha. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. Um dos fariseus convidou Jesus para entrar com ele. Então, Jesus entrando na casa, o fariseu tomou lugar à mesa. É esse, né? Veja aqui, ó, no 39, diz assim, ó. Simão, falando, né? O texto onde diz Simão, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Presta bem atenção, gente, se isso não é uma coisa... Presta bem atenção se isso não é uma coisa que acontece muito na vida da gente. Ele diz consigo mesmo, ele teve uma conversa com ele mesmo, né? Ele pensou. Essa mulher é pecadora, ele também não é profeta, porque ele não sabe que essa mulher é pecadora, né? Tá deixando tocar nele. Gente, quantas vezes nós já pensamos isso dos outros? Quantas vezes nós já pensamos isso? A pessoa entra, né, vamos dizer, dentro da igreja. E aí ela se arrepende e aceita Jesus por ouvir a mensagem de Cristo. E aí você conhece aquela pessoa e sabe que ela é pecadora. E aí naquela hora que ela está ali se arrependendo, aceitando Jesus e chorando, você fica lá tendo essa conversa consigo mesmo. Fazendo igual ele fez aqui, ó, né? Conversando, disse a si mesmo, conversando consigo mesmo. Gente, quantas vezes isso não acontece na vida da gente? Ou já aconteceu?
A pessoa entra na igreja, você conhece a vida da pessoa, sabe que ela é pecadora, né, ao extremo, e aí ela entra, ela ouve a mensagem de Cristo, ela recebe aquela mensagem no coração, ela é transformada, vem um sentimento de arrependimento, ela aceita Jesus, vai lá na frente, chora, se derrama aos pés de Jesus, e às vezes você está lá atrás, conversando consigo mesmo. Ele não sabe quem é essa pessoa. Ele não sabe que essa pessoa é um pecador, uma pecadora. Gente, isso é muito comum. E Jesus está ensinando para Simão no tempo de Simão e para nós hoje. Que nós não podemos agir dessa forma. Amém, gente? Nós não podemos agir dessa forma. Olha, Simão, quando ele olha para aquela mulher, eu quero que você lembre disso. A mulher já tinha ouvido a mensagem de Jesus e já tinha se arrependido. Ela foi lá para demonstrar o amor e o arrependimento dela e agradecer a ele. Então, Simão olha para aquela mulher na perspectiva de que ela era uma pecadora e jamais poderia sair dessa situação. Simão olha para essa mulher nessa perspectiva de que a mulher é pecadora e que ela jamais vai deixar de ser pecadora. E eu sou santo e eu vou continuar sendo santo. Então eu não posso ter contato, não posso nem conversar, nem tocar nada. E essa é a realidade de muitas pessoas hoje dentro da igreja. Essa é a realidade que muitos cristãos estão vivendo. Uma realidade que nos leva ao engano, que nos priva da oportunidade de olharmos para nós mesmos e reconhecermos o nosso pecado. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Sabe, nós temos o hábito de apontar para os outros, mas nós esquecemos de nós. Ah, mas eu cumpro todos os rituais, todas as cerimônias. Tá, mas você continua sendo pecador, porque independente de você ser muito ou ser pouco, você não tem condição de pagar a dívida da sua salvação. Quem pagou foi Jesus. Você não pode pagar e jamais poderá pagar. Então você é tão devedor quanto ela. E aqui a situação não é de quem deve mais, é quem ama mais, porque ela reconheceu que deve, porque ela reconheceu que ela foi salva, porque ela reconheceu que a graça foi derramada sobre a vida dela, é que ela ama mais. E muitas vezes nós, não amamos tanto assim o Senhor. Não, eu até amo, mas eu não amo aquela coisa toda, porque nós não reconhecemos o nosso pecado. E se não reconhecemos o nosso pecado, não reconhecemos que fomos perdoados por Ele. Se não reconhecemos que fomos perdoados por Ele, não amamos Jesus como Ele merece. Estão entendendo, gente? Dá um ok aí, fala alguma coisa aí para eu saber que você está entendendo. Então nós precisamos aprender com essa parábola. Aprender o quê? A reconhecer o meu pecado. Olha, eu não sou aceito pelo Senhor porque eu sou menos pecador. Eu sou aceito pelo Senhor porque eu reconheço o meu pecado, me arrependo dele, eu tenho a noção, a dimensão desse pecado na minha vida. E aí eu me arrependo desse pecado, me derramo diante do Senhor, e aí o Senhor derrama a graça dele sobre a minha vida. Foi o que aconteceu no texto que nós lemos com a mulher. Isso faz toda a diferença para nós seguirmos a Jesus. Nós temos que parar de ficar rotulando quem é mais e quem é menos. Nós temos que aprender a respeitar todos igualmente. Se um pecador entrar na igreja e aceitar Jesus, eu não tenho que ficar criticando dentro de mim aquela atitude. Eu tenho que louvar a Deus que uma vida foi salva. É isso que Jesus está mostrando para Simão. Ele fala assim: Simão, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aquela mulher ali? A ideia aqui é o seguinte: Simão estava vendo uma pecadora. Os olhos de Simão estavam vendo uma pecadora. Então, Jesus fala assim: Simão, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aquela mulher ali? Olha, aquela mulher ali está demonstrando muito mais amor para comigo do que você, que se considera religioso. E aí eu pergunto: e a sua vida, irmão? E a sua vida, minha irmã? É uma vida de demonstração de amor ao Senhor? Ou você está igualzinho Simão, apontando e acusando os outros, achando que você está com a bola toda
Mas Jesus está lá de cima olhando e falando, olha, você está me amando pouco. E aquele outro que você está apontando, talvez Jesus esteja dizendo exatamente a mesma coisa que falou para a mulher sobre ele. Esse está me amando muito. Porque o que define o amor é o reconhecimento da graça salvadora. Porque quando eu entendo na minha vida que eu sou salvo pela graça, eu não sou salvo. Olha, Jesus não me ama, Jesus, né, não me chamou para perto dele, Jesus não me tirou do império das trevas, porque eu sou bom ou porque eu peco pouco. Ele fez isso porque ele me ama. E ele derrama a sua graça sobre a minha vida. E essa graça me constrange. Por quê? Porque quando eu estou perto, quando eu olho para Jesus e vejo a beleza da santidade do Senhor, e eu olho para a minha vida e vejo quão pecador eu sou, né, pecando de várias formas, não tem outra saída, gente. A gente fica constrangido. E o ideal é que nós pudéssemos todo dia, né, nos prostrar diante do Senhor e chorar e falar com ele, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Porque o que essa mulher está fazendo é exatamente isso. Essa mulher está adorando o Senhor da melhor forma que ela podia. Olha que maravilha isso, gente. Ela estava adorando o Senhor da melhor forma que ela podia. Ela estava ali chorando aos pés do Senhor, a ponto das lágrimas estarem lavando os pés de Jesus, molhando os pés de Jesus, de uma tal maneira que ela precisava enxugar com os próprios cabelos. Só o fato de soltar o cabelo, uma mulher, naquele tempo, naquele contexto, soltar o cabelo perto de outros homens, né, era para ela um motivo de vergonha, mas ela não estava preocupada com isso, não. Ela estava ali se derramando diante do Senhor, né, secando os pés de Jesus com os próprios cabelos, beijando os pés de Jesus, ungindo ali os pés de Jesus, demonstrando o amor dela, demonstrando que ela entendeu o tanto que ela foi perdoada. Enquanto Simão, né, ali no seu trono ali de santidade, não conseguia mal ser cortês com Jesus. Não conseguia tratar Jesus como um convidado normalmente era tratado quando chegava na casa. E isso, gente, é um problema atual. Esse é um problema atual. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, mudar isso para a glória do Senhor. Amém? Olha, vamos lá. Jesus fala o seguinte, bem-aventurado... Ei, já mudou aqui de novo. Toda hora muda esse negócio. Certo credor tinha 2 devedores, nós já falamos. Aqui vamos colocar 2 pecadores para a gente entender melhor. Tinha 2 pecadores, um pecando dentro da lei, que era Simão, o outro pecando fora da lei, que era a mulher. Mas nenhum dos dois tinha condição de pagar a sua dívida. Nenhum dos dois tinha condição de salvar a si mesmo da morte e do inferno. Amém, gente? Aí fala, um 500 denários, outro 50 denários. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou as dívidas. Qual deles, portanto, o amará mais? Aquele que compreende que foi muito perdoado. É o que o texto está dizendo. Aquele que compreende que foi muito perdoado. Aí vai a pergunta. Você tem esse entendimento? De que você foi muito perdoado? E aí o texto segue dizendo o seguinte, olha, Simão respondeu, penso que aquele a que mais perdoou, disse Jesus, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, o que era uma obrigação, né, da pessoa quando recebia uma visita. Esta mulher, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com beijo na face, que também era, né, ali o ritual de cortesia para receber uma visita. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, que também é outra parte que era, né, obrigação, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Por que os pecados foram perdoados?
Os pecados foram perdoados por quê? Porque ela chorou nos pés de Jesus? Porque ela beijou os pés de Jesus, depois ungiu com óleo lá, perfumado? Claro que não, né, gente? Os pecados dela foram perdoados por quê? Porque ela entendeu os seus pecados, se arrependeu deles, percebeu o quanto ela estava sendo perdoada e por isso amou o Senhor. Amou o Senhor com intensidade. Ela o amou. E é isso que nós precisamos aprender. Sabe? Olha, quando nós, vamos dizer que antes de nós aceitarmos Jesus Cristo, nós éramos devedores. Antes de você aceitar Jesus, antes de eu aceitar Jesus, nós éramos devedores. E a nossa dívida não podia ser paga. Nós não tínhamos condição de pagar a nossa dívida. Independente se o pecado que você cometia era muito ou era pouco. Não tinha condição de pagar. Jesus pagou essa dívida por nós. Jesus pagou essa dívida por nós. E aí, você entende isso e ama mais Jesus? Ou você não entende isso e por isso deixa de amar Jesus? Essa é a pergunta que o texto nos faz. E é isso que nós precisamos trazer no nosso coração. Amém, gente? Em nome de Jesus Cristo. Então, que você seja abençoado. E em nome de Jesus, que essa palavra, que essa parábola, ela venha mexer na sua vida, mexer no seu coração, mudar as atitudes que precisam ser mudadas. Que você continue ali, durante a semana, lendo esse texto, meditando nele, para que o Senhor possa falar ainda mais com você em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou ficando por aqui. Desejo a você um bom final de semana. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E que você diga amém. Amo você em Cristo. Até a próxima.